Meninas, é um prazer estar aqui Oi, com vocês. Oi, Cibele, Simone, Ana, tudo bem com vocês? oi. Oi. Então, nós estamos agora, né, em tempo de distanciamento social, cada um nas suas casas, né? E eu venho acompanhando algumas notícias na internet, e uma das notícias que me chamou a atenção, que me preocupou, foi com relação à violência à mulher. Eu tenho visto que os dados estão apontando que nessa situação de distanciamento social, as mulheres ficam mais vulneráveis a sofrerem violência por parte, principalmente a violência doméstica, né? A violência sofrida por parte dos seus cônjuges. Vocês têm acompanhado alguma coisa assim? Têm visto algum fato na mídia? Eu vi várias propagandas e um era foto mesmo de situações reais, de no prédio as pessoas colocarem, por exemplo, no elevador, se você tiver em alguma situação de risco, corra para o meu apartamento, das pessoas disponibilizando, como se estivessem montando uma rede, de avisar aquelas pessoas ali daquele prédio que se tiverem alguma emergência em casa, no seu apartamento, que pudessem saber onde elas poderiam ter socorro. Eu achei isso muito importante, né? Porque, assim, eu li também que tem aumentado e não foi pouco, assim. E dizem que nós, mulheres, estamos no grupo de risco para quase tudo, digamos assim. Porque para a gente aumentou o trabalho nessa questão de Uhum. distanciamento social, né? Então, assim, além das atividades que faz, ainda tem outras coisas que aumentam essa sobrecarga. O risco de violência para a gente é altíssimo, né? Porque os cônjuges que às vezes estavam trabalhando e que são agressivos, digamos assim, fariam isso num menor tempo. Agora o tempo de em casa junto, isso aumenta grandemente. Então, assim, de como nós mulheres, é interessante isso, né? E triste, como que a gente está exposto, né? E como profissional de saúde, 70%, digamos, também está na mão de mulheres, ou seja, Uhum. então, assim, que são as que estão na linha de frente, né? Então, assim, que desafio para a gente, né? Cibele, eu acho assim, que uma coisa interessante que eu vi outro dia e que, né, tem um pouco de relação com esse aumento da violência também é o alcoolismo, né? Vi uma reportagem com o pessoal que faz a coleta, né, do lixo, falando sobre o aumento do número de garrafas de cerveja sendo descartada, de garrafas de bebidas alcoólicas. Então, assim, as pessoas ficam mais tempo em casa, Mais mesmo que não tomem, estressadas, né? ficam mais estressadas e aí acabam consumindo mais álcool. E aí o companheiro que é violento, né, ele ingerindo quantidade de álcool, entrando no processo de alcoolismo mesmo, né, de deixa de estar sóbrio e Do aí abuso impulsionado, né? de álcool, né? E aí estimula, né, a violência, né? Ele não acaba aumentando aí, associado também ao aumento do alcoolismo dentro dos lares, né? Eu vi uma iniciativa do nosso estado que eu achei muito interessante. É na página da Secretaria de Segurança Pública do Estado, eles têm uma página online, né? E agora as mulheres e os vizinhos também que sejam testemunhas desse caso de violência doméstica, a denúncia pode ser feita via online. Então, acessa lá boletim de ocorrência e clica boletim de ocorrência online. Não somente a mulher pode fazer a denúncia, mas também uma pessoa que esteja ali próximo, que, né, esteja vendo aquele fato acontecendo, ele também pode chamar a polícia, pode fazer a denúncia, né? Isso é tão importante porque, assim, né, o tanto que fala em sororidade, né? Porque, assim, a gente, às vezes, você está escutando na casa ao lado, né, no apartamento ao lado, e saber que é uma mulher ali, né, que está, que às vezes, sofrendo e que você precisa se posicionar, né? Então, porque, às vezes, essa conversa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não é verdade, né? Porque tem alguém ali correndo um risco grave e a gente precisa. É bom saber desses canais para a gente poder avisar, né? Eu não sabia, por exemplo, que dava para fazer online. Já liguei algumas vezes para a polícia, mas no telefone mesmo, no 90, né? Então, assim, é bom a gente até saber que número, porque não sei se é um 90 mesmo que a gente liga, porque é uma coisa que a gente precisa estar prestando atenção, porque
os dados estão mostrando o aumento de denúncia e de gente, diz que outro dia eu vi no Twitter, as pessoas comentando, hoje vi a vizinha estava gritando, hoje estava aqui. Então, assim, o tema de violência doméstica, né, e a violência à mulher também aumentou nas redes sociais, mostrando que, de alguma forma, ele está acontecendo também de forma aumentada nos lares, né? Eu vi uma reportagem outro dia, achei bem interessante, da Polícia Militar, que ela havia criado umas estratégias para que a mulher que sofreu a violência e ela liga no 190, então ela não liga dizendo, olha, eu estou sofrendo violência e tal, porque o agressor pode estar ouvindo essa conversa dela. Então ela liga como se ela estivesse ligando para um restaurante, ligando para uma farmácia, para algo assim. E aí achei muito interessante a habilidade do policial. Porque no exemplo, né, a mulher ligava e dizia assim, é da pizzaria? E o policial falava, minha senhora, a senhora ligou para a PM, é aqui mesmo que a senhora quer falar? Aí ela respondia, sim. Aí ele, então se a senhora está sofrendo violência e precisa do nosso socorro, peça uma pizza de pepperoni. E aí ela disse, eu preciso de uma pizza de pepperoni. Aí ele diz, olha, nós estamos encaminhando uma viatura. Ele diz, por favor, não demora. Então, assim, achei interessante a estratégia, né, do policial ali, da PM, para acolher esse pedido de socorro e agilizar o processo. Ana, história brilhante, né? Você me arrepiou, assim. Pensa não, que sorte dessa mulher de achar alguém com essa escuta sensível e falar, opa, acho que ligou sabendo que não era pizzaria, né? Então, assim, de escutar e de fazer esse diálogo, que história maravilhosa, né? Tem um número que é do território nacional, que é o 180. Então, o 180, ele pode ser ligado para esse número de qualquer região do Brasil. E aí lá, a pessoa que tiver que receber, né, a ligação dessa mulher, ela vai dar orientações, né? Vai pedir a localização e vai dar orientações onde que ela pode, né, buscar o socorro. Em Dourados nós temos estamos falando de Dourados, né, Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos a Delegacia da Mulher, aqui nós temos uma casa de atendimento à mulher, que é o Viva Mulher, que tem prestação de serviço de assistência social, de advocacia. E também, no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos uma casa-abrigo, né, que daí a localização não é, né, de conhecimento público, justamente pelo objetivo, né, que é de proteção a essas mulheres. Então, esse serviço de 180 tem essas informações para as determinadas regiões. Então, a mulher, né, dizendo de onde ela está falando, o serviço pode estar colaborando com ela. Essa informação é muito importante, né? Eu não sabia desse nome. Acho que ontem eu vi no Fina Estampa, é uma novela que está sendo reprisada, e aí tinha alguém estava sofrendo violência e a filha sai na rua e pede para a polícia e ele vai. E termina a cena com assim escrito, ligue 180, mas eu não sabia que era. Então, há muito tempo existe esse canal, então, para poder pedir ajuda, digamos, em situação de violência. Isso é muito importante, né? Sim. E a gente está aqui falando de violência à mulher, mas também existem casos de violência à criança, né? E aí a gente tem que acionar o conselho tutelar. Essa denúncia não precisa ser... No conselho tutelar você pode fazer uma denúncia anônima, né? Mas é de suma importância que não se deixe passar, né? Não se deixe passar. A questão da violência é algo muito grave, muito sério. Eu ontem, a Sibeli está falando de uma novela, né, essa Fina Estampa, e eu estava assistindo uma novelinha de criança, uma novela infantil, que estava assistindo com as crianças, e eles estão abordando essa questão da violência contra a mulher, mas a violência psicológica. Né? Então, tem uma senhora muito rica, e o marido, ele é violento com ela, mas é violência psicológica. E agora ela começa a perceber essas situações, né? E aí começa a trabalhar nessa vertente. Eu achei muito interessante que aí meu filho estava na sala, e ele tem 8 anos, e ele disse assim, mas mãe, como que ela tolera esse tipo de coisa? Mãe, ela tem que denunciar ele para a polícia. Ele precisa, ele não pode fazer isso com ela. Aí eu falei,
que bom que, né, tá aprendendo, tá entendendo, né, que eu sempre brinco, eu falo assim, quando alguém fala de feminismo, eu falo, gente, eu sou feminista, trabalho para que o meu esposo, meu filho, aqui em casa é todo mundo feminista. E o dia que ele crescer, eu quero que ele seja feminista. Esse é o objetivo. E parte muito de nós, mães, né? Porque, né, logo eu comecei os estudos na área da saúde e alguém falou assim, mas quem que educa esses meninos, né? São as mulheres, né? Quem que educou esses homens? Foram as mulheres, né? Mas, né, a gente tem que quebrar com essa cultura, né? Com esse patriarcado que a gente vem aí vivenciando isso há tanto tempo, né? É uma coisa que dá uma conversa boa uma hora dessa, né? Porque muita gente acha que feminismo é a mulher sobrepor ao homem, ou de alguma forma dominar, ou inverter a lógica, ou seja, se a gente estava sendo subjugado pelo homem, pelo masculino, vamos fazer isso agora a mulher subjugando. Não é isso, né? A ideia é de que todos, né, homens e mulheres, né, possam conviver de uma maneira completamente harmoniosa e de forma horizontal, igualitária, né, com os direitos iguais. Então, assim, não é de uma sobreposição, é de a gente também, junto com o outro, crescer junto, né? Não é... Porque aí uma coisa é machismo e outra coisa é feminismo, né? Agora, o feminismo não, é uma lógica voltada para a igualdade mesmo, né? De direitos, apesar das nossas diferenças, né? Exatamente, Sibeli. Eu acho que esse é o grande, né, o grande ponto aí, né? Essa confusão de termos, né? Que infelizmente quem contesta o feminismo fica associando ela ao feminismo. E posso falar isso de experiência familiar. Um momento em que eu discutia com meu irmão sobre essa questão e ele disse, mas me fala mais sobre isso, eu não estou entendendo o que é esse feminismo então. E aí eu fui explicar o que era o feminismo. Aí ele falou, não, tá, não, não, então o feminismo está correto, então a gente tem que ser todo mundo feminista. Falei, exatamente, né? E isso, dentro, sim, a gente vê que há essa confusão de termos e que a gente sempre tem que estar, né, trazendo. Eu fui numa palestra um dia e uma senhora falava sobre o feminismo e ela disse assim, que elas perguntaram para algumas pessoas no saguão, você é feminina ou feminista? E aí, aquela confusão, assim, titubear e falar o que eu vou falar. E ela dizia, então, por que você não pode ser as duas coisas? Ah, sim, eu sou as duas coisas. Então, exatamente, se você é feminista, isso não te impede em momento nenhum de ser feminina. Então, as coisas andam junto. Então, há essas confusões de termos, realmente, acho que dá um debate super legal para a gente estar fazendo. Acho que tem que entrar aí na nossa, né, lista de assuntos a serem debatidos. Não, e você trouxe uma coisa muito assim, essa coisa assim, de como se o feminismo fosse uma mulher macho, né? Uma coisa assim, de como se a gente tivesse. E aí, no imaginário, de uma mulher que vai, digamos, gritar truco e não vai ninguém poder falar, né? Então, assim, as nossas particularidades, tanto, né, enquanto ser masculino quanto ser feminino, elas estão garantidas e respeitadas dentro do feminismo, né? Nas diferenças, mas a gente quer que essas diferenças sejam olhadas de forma equânime, né? Ou seja, que a gente possa receber de acordo, como se fosse o SUS, né? De forma da equidade, né? De acordo com as nossas diferenças, os nossos limites, as nossas capacidades, que a gente seja, que a gente possa crescer junto e tenha direitos, né? De avançar conjuntamente.